Uma vez que eles mandaram um homem embora, os mercenários tinham expressões imponentes em seus rostos. Apenas Rafinia estava alegre enquanto tirava sua espada com um olhar ansioso em seu rosto. Finalmente conseguimos lutar. Essa expressão dela imediatamente atraiu o desprazer de seus camaradas. Nesse caso, você pode ser o primeiro a patrulhar hoje à noite. Leylin, sem cerimônias, deu-lhe um golpe, amortecendo sua energia. A velha Pan não se atreveu a dizer nada, mas ele secretamente deu um grande sinal de positivo a Leylin. Vendo Rafinia bufando com raiva e voltando para a carruagem, Leylin e os outros sorriram de maneira despreocupada. Apenas, o sorriso de Leylin estava bastante escuro quando ele se virou para olhar para onde Rafinia tinha ido. Isso, parece que algo pode ter acontecido. No momento, outro grupo especial entrou em Emon City. O líder deles era um paladino em armadura de prata brilhante, cuja luz penetrante fazia com que os guardas da cidade no portão se afastassem deles. Seus rostos estavam cheios de reverência e reverência quando olhavam para a luz divina no peito do paladino. Nossa informação diz que eles desapareceram sem deixar vestígios quando desembarcaram. O distintivo dele era baseado em um escudo azul, com um martelo de guerra equilibrado no topo de uma escala como a insígnia. Uma luz sagrada permaneceu sobre isso. Um paladino do Deus da Justiça. Alguém chamaria em voz baixa de vez em quando, e os bandidos de rua e oligas desapareceram completamente sem deixar vestígios. A luz divina que este paladino possuía era, naturalmente, a do Deus do Julgamento, TYR. Esse Deus possuía uma poderosa força divina e estava comprometido com sua causa de lutar contra o mal. Os paladinos zelosos sob seu comando eram o maior pesadelo de todas as organizações malignas. Leylin Faulen. Este insignificante pequeno nobre deve estar em conluio com o anterior Pirate Steed. Ele não pode fugir de nós. O paladino tinha uma expressão resoluta em seu rosto sob a glória divina de Nosso Senhor, todo mal deve ser punido. Paladino Loren. Não esqueça os ensinamentos do nosso Deus. Sem um julgamento, essa pessoa ainda tem o status de aristocrata, por isso, observe suas palavras e maneiras. Um velho padre avisou atrás do paladino. Os padres do Deus da Justiça levavam a sério a punição do mal também, mas, ao contrário dos paladinos radicais, sabiam que o mundo não era preto e branco. Eles aprenderam a se comprometer, o que foi a única razão pela qual a igreja de TYR havia sobrevivido até esse ponto. Os olhos do padre estavam cheios de tristeza, mas logo foram inundados de determinação. Apenas a vida de milhares de civis nos mares exteriores, assim como o desaparecimento de dezenas de milhares de inocentes, deve ser respondida. Ele deve cooperar com nossa investigação. O Deus da Justiça nunca deixará um homem mau, e nem julgará erroneamente uma pessoa inocente. Louvado seja o Senhor! Vários membros do alto escalão da igreja começaram a orar de trás do padre. Esta era uma equipe de investigação que tinha sido enviada por TYR para os mares exteriores do reino Dambrat. Havia vários paladinos e sacerdotes de alto escalão em seus números, e quando chegaram aos mares exteriores, ficaram chocados com as atrocidades cometidas por aqueles piratas malvados. Quando a maré dos piratas espalhou suas velas, quase destruiu todo o arquipélago báltico. Apenas alguns pequenos feudos nobres conseguiram escapar do expurgo ilesos. Como os piratas não fizeram prisioneiros e não deixaram nenhum vivo, foi muito difícil reunir provas. Depois de passar por muitos obstáculos, quando eles finalmente prenderam seus culpados como a tripulação pirata Piratkov e Scarlet Tiger, eles descobriram uma pequena família nobre que parecia ter desempenhado um papel muito importante. A inesgotável equipe de investigação chegou imediatamente à ilha de Faulen, apenas para receber a notícia de que Leylin havia saído há muito tempo. Em desespero, a equipe de investigação só poderia se dividir em dois grupos e continuar a investigar os mares exteriores. Eles proclamaram a doutrina do Deus da Justiça, e o grupo imediatamente voltou ao continente para aparentemente pedir a Leylin que cooperasse com sua investigação. Na realidade, uma vez que eles estavam ao alcance desses paladinos, até mesmo os mais nobres dos nobres não poderiam viver por mais de um dia. Os sacerdotes de TYR não faltaram em feitiços de tortura divina que poderiam forçar seu alvo a se render. Às vezes,
até mesmo um simples Deteca Ligme Mental era capaz de resolver muitos problemas. Na presença de deuses poderosos, os nobres menores que foram apanhados com evidências não tinham nenhum poder para resistir. Por sua vez, se não houvesse evidência, mesmo alto-grau-bispos não podiam colocar diretamente um nobre em julgamento. Leyland há muito tempo rompera a relação entre a ilha de Fallen e os Tigres Escarlates, de modo que, a menos que pudessem capturá-lo, a equipe de investigação não poderia tomar nenhuma medida contra o Barão Jonas e seu feudo. Ele cuidou disso antes de decidir viajar para o exterior. Droga! Esses nobres ignoram o sofrimento de tantos civis e instigam um desastre após o outro. Uma sacerdotisa disse ressentida. Seja cauteloso. Embora o paladino pensasse a mesma coisa, na superfície ele ainda restringia as ações de sua companheira. A disseminação da fé no plano material primordial não restringiu o poder da lealdade secular. Isso causou muita frustração nas igrejas. Não podemos purificar completamente o mundo de toda a sua sujeira, mas podemos continuar a julgar todo o pecado que vemos. Em última análise, o mundo será purificado. O paladino Loren disse fortemente, Rafael, notificar à prefeitura que precisamos de sua ajuda, bem como aqueles deixados para trás. Depois de vários dias, Loren e seu grupo conseguiram encontrar várias identidades suspeitas de Leyland. Este também pode ser descartado. Dentro de uma mansão esplêndida e opulenta, muitos guardas ficaram esparramados em confusão no chão, incluindo vários profissionais fortes. O paladino Loren lamentavelmente colocou um jovem nobre pálido que tremia de medo. No entanto, ele também cometeu vários crimes. Ele promoveu aprisionamento, assassinato, corrupção e inúmeras outras coisas. Entregue-o e mande a prefeitura se desfazer dele. A sacerdotisa. Rafael olhou com desgosto para o jovem nobre trêmulo, como se tivesse visto uma larva. Permitir que essa larva continuasse viva era quase como um insulto ao seu Deus. Embora ela quisesse matar diretamente o nobre, ela conseguiu aguentar. Esses mercenários são tão móveis que é muito difícil distinguir entre eles em um período de tempo tão curto, mesmo com nossas capacidades. No entanto, os maiores grupos de comerciantes nos últimos tempos são muito suspeitos. Eu estava pensando a mesma coisa. Loren se virou e saiu, deixando para trás uma cena de desordem. Nós já ficamos aqui por muito tempo, precisamos acelerar. Depois de pouco tempo, o recém-chegado grupo de investigação saiu do portão da cidade de Emon. O resto dos funcionários da cidade e os nobres observaram-nos de longe enquanto soltavam um suspiro de alívio, sorrisos irônicos em seus rostos. O grupo de investigação partiu, mas eles haviam arrebatado um lorde, 2 noites, e um nobre extremamente azarado por pura coincidência durante sua estada. Até as várias gangues foram exterminadas. Emon City havia sido limpa e agora estava muito mais segura. No entanto, eles deixaram para trás uma enorme confusão. Este sentimento de ser perseguido por causa desse grupo de investigação do Deus da Justiça? Olhando para a hora, eles já deviam ter chegado a Emon City. Sua percepção aguçada e seu jeito meticuloso de pensar permitiram a Leyland adivinhar a verdade em um momento. TYR. Haha, aos olhos de muitos nobres, esse Deus poderoso não é nada inferior ao Deus da peste. Leyland riu friamente para si mesmo. No entanto, se eu não me tornar um bruxo de alto escalão e construir uma torre de mago, temo que não seja capaz de voltar para a ilha de Fallen. A situação era mais terrível desta vez. Se o pai de Leyland fosse como o marquês, ou mesmo um nobre do reino, ele não seria reprimido assim. No entanto, a família Fallen lamentavelmente não tinha tal pano de fundo. Como resultado, se eles fossem pegos pela equipe de investigação, isso significaria um desastre para eles. Os paladinos do Deus da Justiça não eram vegetarianos inofensivos. Naturalmente, mesmo os paladinos mais resolutos do Deus da Justiça tinham que aprender a se comprometer, e uma vez que Leyland mostrasse seu maior poder e força, mostrando que sua recompensa não valia os esforços, não seria impossível apagar esse assunto. Não. Eu só preciso deixar as autoridades do reino Dambrat lidar com isso, então todo este assunto não me diz respeito. Os olhos de Leyland brilharam brilhantemente, mesmo os padres do Deus da Justiça precisam prestar atenção às evidências. Parece que ainda há muito mais coisas para fazer no reino.
É claro que tudo isso se baseava no fato de que Leylin continuaria sendo um nobre bruxo, e seus crimes não seriam expostos. Se ele fosse considerado como um invasor de outro mundo, ou um crente em demônios, então ele seria perseguido incessantemente por todos os deuses, e todos os reinos do continente se uniriam contra ele. Interessante, é realmente interessante. O plano original de Leylin era deixar a ilha de Fallen para treinar depois que seu trabalho tivesse sido concluído. Ted, avançando rapidamente em posição até que ele se tornou um deus, finalmente, ligando-se ao seu corpo original. Ele ainda estava seguindo esse plano, e a família Fallen estava se desenvolvendo rapidamente. Embora o grupo de investigação tenha sido problemático, ele ainda poderia resolver esse problema. Seja cuidadoso. As pegadas de um ogro foram descobertas adiante. Neste momento, chegaram notícias da carruagem na frente deles, agitando todo o grupo de comerciantes. Depois que eles entraram na região, Leylin não pôde continuar a se esconder e ser preguiçosa. Ele tinha que cumprir seu dever como mercenário, acompanhando a carruagem de seu patrão para protegê-lo. Através da cortina transparente da carruagem, ele podia ver dois rostos bonitos igualmente assustados.